aí galera, beleza? Meu nome é Enzo Brena Santos, eu sou degustador, editor e criador do site Roda da Breja, junto com esses dois companheiros aqui. Se você quiser conhecê-los um pouquinho melhor, é só você clicar nesse link aqui ou nesse link aqui, que você vai ser direcionado diretamente para a página do Twitter deles. Eu tô aqui hoje com vocês para conversar e explicar o que nós estamos querendo com esse canal aqui no YouTube. Antes, eu queria esclarecer que a programação do blog continua exatamente a mesma. Segundas, quartas e sextas, o pessoal do blog vai trazer para vocês uma cerveja que foi degustada, sendo ela uma cerveja nova que você pode conhecer pelo blog, ou uma cerveja antiga de mercado já muito batida, com a nossa visão e a nossa degustação. Já esse espaço aqui do YouTube, ele foi criado com o intuito de dividir alguns dados curiosos sobre a cerveja com vocês. Alguns dados que podiam ficar um pouco carregados demais para se pôr num texto, ficaria um texto muito extenso, cheio de detalhes. A gente achou mais fácil criar um canal no YouTube e dividir isso por vídeo com vocês. O assunto do nosso primeiro vídeo vai ser qual a cervejaria mais antiga do Brasil que ainda está em funcionamento. Isso é um assunto que a gente vê muitas vezes sendo discutido em mesas de boteco, em conversa de amigos, mas até mesmo na mídia, encabeçado pelas duas grandes cervejarias, Boêmia e Brahma. Então, hoje a gente vai tentar aqui esclarecer um pouco dessas dúvidas e dizer qual realmente é a cervejaria mais antiga do Brasil ainda em funcionamento. É muito difícil da gente falar qual é a cervejaria mais antiga do Brasil sem antes a gente discutir um pouco da história da cerveja no Brasil. Então eu vou tentar passar para vocês um pouco dessa história aqui antes da gente chegar finalmente no X da questão. Então, o primeiro contato brasileiro com a cerveja, ele se dá muito tarde, quando você coloca em comparações com outras tradições cervejeiras ao redor do mundo. Nosso primeiro contato com a bebida fermentada, ela acontece só no começo do século XVII, com a chegada dos holandeses no Brasil. Só que esse primeiro contato ele também dura muito pouco, porque os holandeses são expulsos do Brasil no ano de 1654, levando com eles a cerveja, o que cria aí um período de quase 150 anos onde não se teve cerveja no Brasil. A sociedade brasileira só volta a ter contato com a cerveja no ano de 1808. Ela vem junto com a chegada da família real portuguesa no Brasil. Mas mesmo assim, a cerveja não era a bebida favorita do Brasil. A preferência nacional era por cachaça, seguida de licores franceses importados e depois de vinhos italianos. A cerveja que controlava o nosso mercado nessa época, devido às parcerias Portugal e Inglaterra, eram obviamente as cervejas inglesas, o que acabava não dando muito espaço para a cerveja brasileira se desenvolver. Porém, no final do século XIX, quando a coroa portuguesa aumenta absurdamente os impostos de produtos importados vindo da Inglaterra, acaba se tornando inviável a importação de cerveja, o que dá uma chance real da cerveja brasileira começar a se desenvolver. Então é nessa época que a gente começa a ver várias microcervejarias nascendo nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e algumas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A primeira microcervejaria que a gente realmente tem registro no Brasil é de uma microcervejaria carioca que se chamava Cervejaria Brasileira, criada no ano de 1836. Nesse período aí dos anos de 1830 até os anos de 1860, várias microcervejarias foram criadas ao redor do Brasil. Entre elas, a gente pode citar a cervejaria de Henrique Kremer, criada em Petrópolis, no Rio de Janeiro, no ano de 1854, cervejaria Carlos Rey, criado em Petrópolis, Rio de Janeiro, no ano de 1853. Henrique Leiden, do Rio de Janeiro, de 1848. E a cervejaria Vogelin Bagger, de Joinville, Santa Catarina, no ano de 1852. Eu só estou citando essas cervejarias porque elas foram realmente as únicas que atingiram um padrão de produção industrial, enquanto várias das outras ou acabaram por fechar ou foram incorporadas a essas maiores cervejarias com o passar do tempo. E é nesse momento que as coisas começam a ficar realmente interessantes no cenário cervejeiro brasileiro. Para começar, a cervejaria Henrique Kremer se funde com outras microcervejarias do estado do Rio de Janeiro e funda a Imperial Fábrica de Cerveja Nacional no ano de 1876. E no ano de 1888 a gente pode citar a criação de mais duas grandes cervejarias da história do Brasil, a Companhia Cervejaria Brahma e a Companhia Antártica Paulista. Depois disso, a gente pode citar nos anos de 1966 e 1967 o surgimento de outras duas grandes marcas de cerveja, que é a Serpa, em 66, que é a cervejaria paraense,
e a Skol em 67. Dado curioso é que a Skol é a primeira cervejaria brasileira a lançar uma cerveja em lata, a Skol Pilsen. Então, depois de tudo isso, pode parecer muito fácil para a gente dizer que a cervejaria Brahma é teoricamente a cervejaria mais antiga ainda em funcionamento no Brasil, mas não é verdade. Porque a cervejaria Henrique Kremer, fundada em 1834 em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que depois muda de nome para Imperial Fábrica de Cerveja Nacional em 1876, muda de nome uma terceira vez. No ano de 1898, ela se torna Cervejaria Boêmia. Então, a Brahma e a Antártica podem ser as marcas mais antigas no Brasil que ainda estão em funcionamento. Mas a tradição cervejeira da Cervejaria Boêmia é 54 anos mais antiga do que a dessas outras duas cervejarias, tornando a Boêmia, na minha opinião, a cervejaria mais antiga do Brasil, sem dúvida nenhuma. Então, pessoal, assim a gente vai chegando ao fim do nosso primeiro vídeo aqui no YouTube. Em nome de toda a equipe do Roda da Breja, eu gostaria de agradecer a atenção tanto aqui no vídeo quanto no blog, agradecer os comentários e desejar um ótimo começo de ano para todos vocês, leitores. Gostaria também de dizer que eu espero que esse vídeo tenha ajudado a responder algumas perguntas da história da cerveja no nosso país e espero que vocês tenham se divertido com isso tanto quanto eu me diverti. Então, para encerrar um vídeo sobre cerveja, nada melhor do que terminar com um bom brinde. Cheers! Baden-Baden Red Ale é a cerveja do brinde no fim do vídeo. Só para esclarecer isso. Obrigado de novo. Tchau.